Olá, seja bem-vindo a mais um momento da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje vamos dar continuidade, estamos falando sobre material didático, adaptações para estudante com superdotação e altas habilidades. Falamos um pouco no nosso momento anterior que o estudante com altas habilidades, ele também faz parte do público-alvo da educação especial, que esses estudantes precisam também ser conhecidos, o professor precisa entender, conhecer esse estudante, saber quais são as suas dificuldades, quais são as suas habilidades, que esse estudante, ele, nesse caso, como altas habilidades, nós vamos, como professores, proporcionar uma suplementação de aula para ele, uma suplementação de conteúdos, de atividades, não é? Falamos um pouco de algumas características que os estudantes eles possam apresentar, né? Algumas habilidades que eles vão trazer e também algumas dificuldades comportamentais, não é? Que possam em algum momento ser confundidas até com autismo e algum outro transtorno, que é importante nós professores, tanto da sala regular como da sala de atendimento educacional especializado, professores do AEE que somos, ficar atento a algumas dessas características. Então, hoje vamos falar um pouco sobre atividades. Vamos dar sugestões de atividades para serem trabalhadas com esses estudantes. Bom, os estudantes com altas habilidades, eles estão ali, muitas vezes, alguns deles, eles têm uma habilidade maior com relação à música, com relação às artes. Então, é importante o professor identificar e trabalhar com ele sempre com uma música de fundo, trabalhar a questão da música mesmo, dos gêneros musicais, das artes plásticas, das artes cênicas. Trabalhar com livros, não é, diferenciados é importante para esse estudante, que ele precisa sempre estar sendo desafiado. Eu acredito que a palavra-chave para o trabalho com o estudante com altas habilidades superdotação seria desafio. Então, escolher esse livro que vai ser passado para ele, que vai ser solicitado, trocar ideias sobre esse livro, que pode ser de qualquer gênero, não é? Dentro ali do que ele apresenta interesse, do que o professor preparou para ele, dos seus conhecimentos, qual é a área de interesse desses conhecimentos. Então, coloquem aí essa palavra-chave para ser trabalhado com o estudante com altas habilidades, que é o desafio. Então, sempre trazendo dentro da música, dentro das artes plásticas, das artes cênicas, esse desafio para esse estudante. Bom, é importante também ser trabalhado a questão de informações sobre o mundo, não é? Notícias do mundo. Então, o estudante com alta habilidade, ele geralmente está antenado ao que está acontecendo. Ele percebe a importância de estar acompanhando, não é? É do interesse dele as movimentações de tudo que está acontecendo no mundo. Então, se você é professor da sala regular, professor do atendimento educacional especializado, se você é mãe, não é, pai, responsável por esse estudante, esse contato com essas informações é importante trazer para esse estudante, não é? Trocar com ele essa ideia, essa compreensão de mundo. Então, ter ali um computador que ele possa navegar, um tablet, um celular, é importante, com objetivos, vamos pesquisar sobre isso. Então, se numa aula de história estão acontecendo movimentações pelo mundo, entender o que aquilo reflete, entender o que a história do passado traz de informação para aquele caso tão atual está acontecendo, não é? Seja nas ciências, com a questão climática, o que é que veio acontecendo. Então, isso é a suplementação. Isso é como você, professor da sala regular, pode ajudar o seu estudante com altas habilidades, não é? Proporcionando a ele mais conhecimentos, desafios desses conhecimentos.
Então, quando você faça uma relação, não é, do que está acontecendo hoje nas condições climáticas com o período de 30 anos, 50 anos de tal país. Então, essa é uma atividade desafiadora. Essa é uma atividade que vai instigar esse aluno, que ele vai ter vontade de fazer. Não é? Então, você, professor da sala regular, essa é uma sugestão que você pode utilizar na escola, na sua sala de aula. Momentos lúdicos são importantes. Atividades de música, atividades de montar, atividades com relação aos outros, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro. Eu acredito que um jogo de tabuleiro, um momento em que os estudantes eles possam estar em contato com o outro. Está aqui, né, um jogo de tabuleiro, aí tem um próprio jogo de computador que ele possa montar e aí sendo desafiado, um jogo com outros colegas. Esse momento lúdico é importante, porque como esse estudante, ele algumas vezes acaba se isolando, ele precisa compreender que esse contato, que essa socialização é importante, que vai ter um momento deles trocarem essas ideias com outras crianças, mas que ele pode sim, dentro da sua sala de aula, com seus colegas da mesma idade que ele, ter atividades prazerosas, ter esses momentos de socialização, não é? Não que necessariamente não esteja dentro do seu interesse. Então, um jogo de tabuleiro com os colegas, um jogo de Lego para montar, é importante que eles tenham esse momento, que eles percebam que eles conseguem sim ter esses momentos de troca com outras crianças da mesma faixa etária que eles. Jogos desafiadores, não é? Voltamos aos desafios e jogos desafiadores como o xadrez, como a montagem na robótica, não é? Também são interessantes, são chamativos, eles gostam de fazer. Então, você, professor da sala regular, professor da sala do AEE, no atendimento, utilize esses jogos, não é, desafiadores, faça a relação deles com o que está acontecendo na sala, com os conteúdos, como o raciocínio lógico, a importância da robótica dentro da ciência, utilizada no meio ambiente. Então, toda essa relação pode ser trazida, não é, da sala de aula, dos conteúdos, das aprendizagens que ele precisa, dos conhecimentos que ele precisa, e ali de uma forma lúdica e desafiadora vai estar sendo colocada em prática. E isso faz com que esse estudante ele desenvolva ainda mais, que ele consiga se concentrar, que ele consiga gostar dessa atividade e que ele perceba que dali pode-se acontecer, não é? Está acontecendo maior desenvolvimento, uma maior aprendizagem. Então, jogos desafiadores com outras atividades aqui, a questão do cubo mágico, o tangram na formação de figuras e aí cada vez mais difíceis, dificultando o grau dessa atividade, dessa imagem do tangram, jogos aí de madeira, não é? Onde ele vai ter que pensar, usar esse raciocínio para fazer essa montagem, essa organização dessa atividade. São atividades simples, não é? Mas que vão estar trabalhando, suplementando ainda mais essas habilidades que eles já trazem com eles e algumas dificuldades que eles possam vir a ter também sendo trabalhadas, como seria o caso da socialização. Nesse momento lúdico, nesse momento de jogo com outros colegas. Então, o professor vai estar ali dando esse suporte, oferecendo esse suporte ao estudante com altas habilidades. Bom,
Algumas dessas atividades são simples do professor fazer, trazer para eles, mas lembrem-se que, como no nosso momento anterior, nós temos na Prefeitura do Recife o NAAS Recife, não é? Que é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação. Lá não é só feito o acompanhamento para esses estudantes, não é? O atendimento educacional especializado para as crianças, para os estudantes, mas também é feito um trabalho com a família, também é feito um trabalho com os professores, uma parceria, para que todos possam aprender a lidar, a dar esse suporte aos estudantes com altas habilidades. Então, se você, professor, tem um estudante, percebe algumas características de um estudante com altas habilidades na sua sala, fale com a AE vai entrar em contato com o NAAS e ali vai ter início uma avaliação com esse estudante, que se for constatada essa alta habilidade, ele vai ficar sendo acompanhado pelo grupo, pela equipe do NAAS Recife. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muitas dessas atividades nós podemos fazer com ele na nossa sala de recurso, mas tem o núcleo do NAAS ali direcionado. Se você tem alguma dúvida, entra em contato com eles, que eles vão rapidamente tirar essas dúvidas e ter essa conversa com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo momento. Até lá!